Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos abordar os princípios fundamentais da jurisdição. Vamos falar daqueles que são mais relevantes e posteriormente iremos finalizar abordando outros três, que também têm sua importância, mas não são assim tão relevantes como os que nós vamos tratar hoje. De qualquer modo, eu espero que vocês gostem. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito de alguns dos princípios fundamentais da jurisdição. Então vamos começar pelo princípio da inércia. Então veja, qual é a ideia do princípio da inércia? E aqui, muito útil a observação que um aluno fez em sala de aula. É um aluno meu que é professor de física. E aí ele disse que para ele foi muito fácil entender a inércia, porque ele já... A inércia para ele não é novidade, né? É uma lei da física, né? Um objeto parado tende a ficar parado, a não ser que haja uma força que o faça, né? Faça que ele entre em movimento. Seria algo assim. Eu não sou professor de física, mas a ideia é a mesma. O que preceitua o princípio da inércia? Que a atividade jurisdicional ela não vai ser exercida pelo judiciário, pelo menos não em regra, se não houver provocação, se não houver pedido. Então, para que o judiciário se movimente, ele precisa ser provocado, e essa provocação acontece através da propositura de uma ação. Daí essa locução latina, né? Quem entender melhor de latim que me corrija, mas é algo como nemo judex, também se vê a grafia iudex, né? Sine actori, ne proceta iudex ex officio. Então, não há juiz sem autor, e não procederá o juiz ex officio. O que seria ex officio? Seria o mesmo que dizer sem provocação. Então, o juiz não deve agir sem provocação. Você também vai achar essa expressão aportuguesada, né, para de ofício, obviamente que com um F só. Então, a ideia de inércia é essa. Para que o judiciário atue, ele precisa de provocação. É importante vocês compreenderem isso, quem inicia o estudo da teoria geral do processo, para num futuro próximo compreender a relação existente entre ação, jurisdição e processo. Nós iremos falar disso num futuro próximo. Mas o princípio da inércia comporta algumas exceções. Não apenas essas, tem outras, mas eu separei essas para vocês a título de exemplos. Tá? Então vejam no Código de Processo Penal o artigo 654, parágrafo 2º. O artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal permite a concessão do habeas corpus de ofício. Então, para que seja concedido habeas corpus, não há necessidade de haver pedido. Exceção à inércia. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, no seu artigo 878, permite o início do processo de execução mesmo sem provocação. Outra exceção à inércia. E, dentre os exemplos que eu separei para vocês, também o artigo 105 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Ela também permite que a execução penal se inicie ex officio. Então, todas elas exceções à inércia. Mas lembre que a inércia é a regra. Em regra, o judiciário não vai atuar se não houver provocação. Ok? Vamos a outro princípio fundamental da jurisdição. O princípio do juiz natural. Então, o princípio do juiz natural ele tem previsão na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 5º, incisos 37 e 53. Então vejam o que dizem esses incisos do artigo 5º da Constituição. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, juízo seria um órgão monocrático, com apenas um juiz, apenas um julgador. Ou tribunal seria um colegiado, né, com mais de um julgador. Então não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que seria um juízo ou tribunal de exceção?
seria um órgão jurisdicional criado para julgar um caso pretérito, um caso passado. Veja o perigo que seria permitir que isso acontecesse. Imagine, vamos criar um tribunal apenas para julgar a presidente da República acusada de crime de responsabilidade, por exemplo. Claro que eu estou falando da Dilma, né? Então imagine, você permitir agora a criação desse órgão para julgar um caso pretérito, isso coloca em risco a imparcialidade desse órgão, a imparcialidade desse juiz ou desse tribunal. E a imparcialidade é imprescindível para que haja justiça. Então, um órgão criado para julgar um caso pretérito, ele pode servir tanto para prejudicar como para beneficiar uma das partes envolvidas. E isso não seria interessante em nenhum desses casos. Então, no Brasil, existe a proibição de haver juiz ou tribunal de exceção exatamente para garantir o princípio do juiz natural, que acredito que até fique mais claro aqui no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O juiz natural. Então, exemplificando, se você pensar numa ação trabalhista, quem vai julgar essa ação? Quem é o juiz natural? O juiz do trabalho. Se você pensar numa ação penal, quem é o juiz natural? O juiz, né, de uma vara criminal. Se você pensar numa causa que seja interesse, que haja interesse da União, você pensa num juiz federal. Tudo isso está delimitado na própria Constituição. E veja, aqui você tem o seu, talvez, né, para quem está iniciando o estudo da teoria geral do processo, um primeiro contato com o tema competência. Então, a competência, ela nada mais é do que o limite da jurisdição. A competência, ela fraciona a jurisdição, né? Dando um pouco de jurisdição ali para o juiz trabalhista, outra um pouco lá para o juiz criminal, para o juiz das varas cíveis, o juiz dos juizados especiais, enfim, ele fraciona a jurisdição. Então, ninguém será processado. Nesse processado, os autores de processo penal veem outro princípio, que seria o princípio do promotor natural. Nesse processado seria o mesmo que dizer, ninguém vai ser acusado senão pelo promotor natural. Aí já está se falando da atuação do Ministério Público, né? Mas ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quando a gente fala de competência, aí é a atuação do Judiciário. O Ministério Público não tem competência. O Ministério Público tem a atribuição. Tá? Quando eu falo de competência, eu estou falando do limite da jurisdição. Então, a ideia do princípio do juiz natural é, sobretudo, garantir imparcialidade, ao proibir juiz ou tribunal de exceção e ao determinar que ninguém vai ser, né, sentenciado senão pela autoridade competente. Eu tenho uma causa criminal, mas, poxa, aquele juiz do trabalho é tão meu amigo, eu vou pedir para ele julgar. Não, ele não pode julgar. Ele não é o juiz natural. Ele não tem competência para julgar essa causa. Ok? Competência, claro, entendida aqui como limite da jurisdição. Princípio da investidura. Veja, para o indivíduo exercer a jurisdição, ele precisa estar investido nesta função pública, né? Então, normalmente, o ingresso na magistratura ocorre através de concurso público. Vejam o que diz o inciso 1 do artigo 93 da Constituição. Esse é o inciso 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será de juiz substituto. O juiz substituto é aquele que ainda não tem 2 anos de carreira, ainda não tem vitaliciedade, ele ainda não passou no estágio probatório, né? Mediante concurso público de provas e títulos. Então, essa é a forma como normalmente se ingressa na magistratura, através de concurso público. Mas saibam que no Brasil também pode se ingressar, né, na magistratura através do denominado quinto constitucional, que é o que diz o artigo 94 da Constituição. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto por membros do Ministério Público, e nós temos um exemplo, acredito que o mais recente no STJ, é o ministro Mauro Campbell, né? Ele era integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas e agora é ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele entrou, né, na magistratura por conta
do que diz o artigo 94 da Constituição. Ele ocupa a cadeira reservada ao Ministério Público no Superior Tribunal de Justiça, né? Com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade, etc. e tal. Então, tem essas duas formas de ingresso na magistratura: concurso público, de provas e títulos, e através do quinto constitucional. Mas só vão exercer a jurisdição representando o Estado juiz, né, o Poder Judiciário, quem tiver investido nessa função. Quem tivesse sido aprovado em concurso público ou ingressado através do quinto constitucional. Princípio da inafastabilidade. Esse princípio tem previsão expressa no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então vejam, o princípio da inafastabilidade, ele proíbe que se afaste, né, da apreciação do Poder Judiciário qualquer questão. Veja, lesão, direito já lesionado, né, uma infração já cometida, ou mesmo ameaça a direito. Por isso que se pode adotar medidas preventivas, né, para evitar que ocorra a lesão. Então é muito bonito nós termos essa previsão constitucional, mas por outro lado é muito triste constatar que o Brasil não respeita o artigo 5º 35. Isso eu abordo inclusive no meu livro, o livro de minha autoria, né, O Devido Processo Legal nos Países Membros do Mercosul, já falei dele em outro vídeo. Eu abordo essa questão. No Brasil vigora a famigerada lei da anistia, que nada mais faz do que proibir o judiciário de julgar, né? A princípio, o Judiciário Nacional, através do Supremo, não reconheceu nenhuma violação à Constituição, mas essa questão foi submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e, de livre e espontânea vontade, decidiu se submeter à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil já foi condenado. A Corte Interamericana condenou o Brasil a revogar a lei da anistia. Não sei explicar a vocês o porquê o Brasil ainda não cumpriu essa decisão. Quer dizer, cumpriu em parte. Essa Comissão da Verdade, criada aí no governo da Dilma Rousseff, ela foi criada já cumprindo em parte a decisão da Corte Interamericana. Isso já tinha ocorrido anteriormente em Paraguai, Argentina, enfim, Uruguai. E o Brasil está, infelizmente, um passo atrás desses outros países porque insiste em não cumprir a decisão da Corte Interamericana. Então, muito triste para a gente saber que o Brasil viola o princípio da inafastabilidade em razão de ainda vigorar no nosso sistema a famigerada lei da anistia. É triste, né? Bem, futuramente eu vou abordar para vocês, vou falar em outro vídeo dos princípios da inevitabilidade, indelegabilidade e da aderência ao território, para não me alongar muito nesse vídeo com vocês, ok? Eu espero que essas informações lhes tenham sido úteis e até a próxima.